Nunca vivemos num período com tamanha condição de aprendizado sobre si mesmo, de cursos sobre autoconhecimento, de pesquisas que nos mostram como a melhor forma de se conhecer. E nunca estivemos num período com tantas informações e condições e tantos adoecimentos emocionais e tantas dificuldades pessoais. Por que isso? Você já parou para pensar? Muitas vezes nós estamos nos concentrando, estamos buscando, estamos indo atrás de 1 milhão de coisas e esquecendo de nós mesmos. Eu gosto muito de pensar que o autoconhecimento, a autoconsciência, ela é fundamental para uma vida equilibrada, para uma vida tranquila, para uma vida feliz. Se você não tiver parando um pouquinho no seu dia para dedicar tempo a si mesmo, você não conseguirá atingir os seus objetivos, ter uma boa convivência familiar e, principalmente, ter saúde emocional. Por isso é importante que você reserve um pedacinho do dia. Não precisa ser muito tempo. Eu sugiro sempre, pertinho da hora de dormir, você tire um tempo de reflexão, um tempo de meditação, para parar e pensar um pouquinho como você está, o que você sente, como são as questões que aconteceram durante o dia, suas emoções, os seus sentimentos. Esse tipo de coisa é importante. A escuta interior, ela é uma prática. Adilene, eu não sei fazer isso. Precisamos entender que a escuta interior é algo extremamente importante que vai nos conectar conosco mesmo. Algumas pessoas dizem assim, mas eu já me conheço, sabe, Adilene? Eu já me conheço, eu sei como eu funciono. Isso, determinada coisa me deixa irritado, tal coisa me agrada tanto. Isso eu amo, isso eu detesto. Então as pessoas, em geral, conhecem e reconhecem o seu gosto, o seu gostar a respeito de coisas, de comportamentos e atitudes. A dificuldade não é essa. A dificuldade não é só conhecer. A dificuldade também é aprender a lidar. E a gente só aprende a lidar quando a gente consegue dedicar tempo com a gente mesmo. Quando a gente consegue parar um pouquinho para poder trabalhar. Alguns dizem assim, não, eu não concordo, Dilene. Eu acredito que a gente precisa se dedicar aos outros. Isso é altruísmo e etc e tal. Inclusive dentro dos relacionamentos, né? Olha, isso é tão importante que primeiro diz a palavra de Deus isso, e você pode conferir lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não mais e nem menos, mas exatamente no mesmo nível, no mesmo padrão. Isso é importante. Você já percebeu que quando as coisas realmente ficam difíceis, a prioridade é você? Não? Você nunca percebeu isso? Mas eu vou te falar. Se você está numa fila de banco, a prioridade é dos idosos. Se você chega num shopping, a prioridade para o estacionamento, lá perto das portas, é para os 60 mais, né? É para grávidas. Se você vai pegar uma fila, as grávidas têm, as crianças, enfim, tudo isso aqui funciona muito, muito bem. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Você está numa aeronave e você vai decolar. A comissária geralmente pega o microfone e ela diz algo mais ou menos assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça e nariz. Ajuste a máscara com o elástico sobre sua cabeça e somente depois dê atenção e preste socorro e auxílio para quem está ao seu lado, idosos e crianças. Por que será que nesse momento em que a morte seria iminente, caso haja um acidente, uma despressurização e a aeronave caia vertiginosamente, por que cargas d'água nós precisaríamos cuidar primeiro de nós mesmos antes de cuidar do outro? É tão óbvia a resposta, você deve estar pensando aí. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo atender o outro. Pois é justamente isso que nós estamos falando. Emocionalmente, se você não estiver competente emocional, se você não estiver em condições suficientes de administrar sua própria existência naquele momento, com qualidade, com competência, você se tornará inapto a ajudar as pessoas que você ama e que estão ao seu lado. Então, primeiro aspecto é o conhecimento de si mesmo. E o segundo aspecto importante é aprender a lidar com si mesmo. O autoconhecimento você faz ampliando a sua escuta interior.
escutando, sabendo por que eu me senti mal, por que eu não gostei disso, por que fulano falou isso comigo, isso me chateou, isso me magoou. Isso é conhecer a si mesmo. É entender o que está acontecendo com você, nos ambientes, com as pessoas, com os relacionamentos. E o segundo passo é você estar apto para lidar com isso. Como eu vou lidar com essa chateação? Né? Ah, não, porque fulano me chateia, eu não quero mais ver fulano. Aí nós vamos começar a entrar num processo que a gente não pode mais ver ninguém, encontrar com ninguém, sair de casa em lugar nenhum. Então a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Vamos, de forma prática, executar isso. Como que a gente faz? Como eu já disse, antes de dormir à noite, você começa a pensar sobre o seu dia, como se fosse um checklist. Acordei, levantei, escovei o dente, sentei para tomar café, aí meu filho falou isso, a minha filha falou aquilo, ou eu recebi uma ligação, ou eu vi uma mensagem, ou eu entrando lá na internet, nas redes sociais, eu vi uma postagem que me chateou. Por que isso me chateou? Por que essa palavra me trouxe tristeza? Por que o comportamento do meu cônjuge ou de alguém me incomodou? Por que lá no trabalho, quando um colega meu falou algo, trouxe um sentimento ruim, me provocou ansiedade, me trouxe um desgaste desnecessário? Por quê? Essa resposta você precisa ir buscar. Você pode até não encontrar uma resposta satisfatória, mas você precisa ir buscar. Por que eu fico tão irritada quando lá no trabalho o meu chefe diz, faz assim? Por que isso me irrita? Porque, eu acho que é porque eu não consigo, eu não gosto de receber ordens. Por que eu não gosto de receber ordens? Porque quando eu era criança, meu pai geralmente gritava quando me dava ordens, ficava nervoso quando me mandava fazer alguma coisa. Então você vai traçando um caminho para que você entenda o porquê acontece e como você vai lidar com isso. Você começa a pensar, mas esse meu patrão não é o meu pai. O meu filho não é a minha mãe, o meu marido não é a minha mãe, então como é que eu lido, como é que eu acerto isso, como é que eu vejo e quais são as alternativas e possibilidades? Geralmente a gente costuma atirar numa alternativa lá longe, pá, vou me separar, pá, não quero mais esse relacionamento, pá, vai lá longe. Não, aprende a lidar, aprende a lidar. Na maioria das vezes, 90% das vezes, aprender a lidar resolve o grande conflito e as dificuldades dentro dos relacionamentos, do trabalho e tudo mais, consigo mesmo. Em raros casos é necessário realmente uma postura radical, mas em geral você consegue resolver através do autoconhecimento. O autoconhecimento é libertador e ele é fundamental para o aprendizado de si mesmo. A escuta, o olhar para si mesmo, você vale muito a pena. Então se dê essa oportunidade, se dê essa chance. Seja capaz de amar você mesmo, de gostar tanto de você que inicie um caso de amor especial com você mesmo. É, isso mesmo. Um caso de amor próprio consigo mesmo. Isso vai ser bênção para você, eu tenho absoluta certeza. Gostou do nosso conteúdo? Então curte aí, compartilha e se você não está inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, é tão simples, não custa nada e você fica com a gente, sempre recebendo conteúdos novos que podem ajudar você. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.